Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso de Spring. Nesse primeiro vídeo, vamos fazer uma pequena introdução sobre o conceito do uso do framework Spring e criarmos o nosso primeiro exemplo de utilização. Mas o que é o Spring? O Spring é um framework de injeção de dependência. Ora, mas para eu saber o que é injetar uma dependência, o primeiro passo é identificar a dependência. Então, se tomarmos como exemplo duas classes, classe A e classe B, e a classe A se utilizar de serviços, de métodos da classe B, eu mostro que A depende da classe B. Logo, a classe B é uma dependência da classe A. Em termos práticos, vamos utilizar um exemplo onde eu vou criar uma aplicação que se utiliza de uma classe A, de objetos da classe A, que por sua vez tem como propriedades um elemento da interface B, sendo que a interface B pode ser, ou melhor, é implementada por uma classe X ou uma classe Y. Para este exemplo, o pré-requisito é termos uma IDE Java com suporte ao Maven e também, de maneira opcional, instalar um Maven em nossa máquina. Instalar o Maven é bem simples, você vai no Google, coloca Maven ou vai direto no endereço maven-apache.org e baixa a versão do Maven que executa no seu sistema operacional. Depois de instalado, nós vamos para Start Spring I/O. Vamos criar então um Maven Project com Java, usando o Spring Boot versão 1.5.10, não tem problema. Vou alterar aqui o grupo, tutorial Spring. Nosso artifact, vou chamar de aplicação. Vamos gerar esse projeto. Não coloca nenhuma dependência. Salvo o zip. O zip aplicação. Vou na minha IDE. E na minha IDE, vou importar um Maven aplicação. Ok. Finish. Então a mágica acontece. O Maven vai baixar as dependências daquela aplicação que eu criei lá na página do Spring Boot. Eu vou falar do Spring Boot num próximo vídeo. E vamos esperar o nosso projeto ser criado. Temos aqui a nossa aplicação já criada. Se você observar, temos toda a API Spring Core, no nosso projeto. Então vamos criar uma classe A interface B, a classe X e a classe Y. A interface B é implementada pelas classes X e Y, e a classe A tem uma propriedade do tipo interface B. Tem a classe A com a interface B sem nenhum método por enquanto, a classe X implementando a interface B, a classe Y implementando a interface B. Na interface B, vou criar um método. Agora as duas classes devem implementar um método. Na classe X, vou colocar somente uma mensagem.
Farei o mesmo na classe Y. Na classe A, vou criar um método também didático. Execute. Por sua vez, e dentro do execute, vou criar um objeto do tipo classe X e vou chamar um método da interface, o método interface B. Vou na minha aplicação, no meu método main, e vamos testar a execução. Então, observe que eu executei o objeto A e ele imprimiu o método da classe X. Na classe A, a interface B é um objeto da classe X. Então, ao executar um método, ele vai escrever na tela método na classe X. Então, eu tenho uma aplicação executando um objeto da classe A, que por sua vez se utiliza a interface B implementada pela classe X. Agora, se eu desejo modificar o meu código, se eu desejo evoluir o meu software para que ele execute um método da classe Y, eu tenho que chegar na classe A e alterar a criação de um objeto para ser um objeto da classe Y. Se eu executar, você vai observar método na classe Y. Observe que, para eu alterar o comportamento, eu tenho que mexer no código, eu tenho que recompilar e alterar as linhas de código para instanciar a classe Y. Dessa forma, a minha aplicação está fortemente acoplada à classe A, que tem como dependência a interface B, está fortemente acoplada com a classe X e com a classe Y. Eu tenho que ter essa preocupação quando eu tiver que alterar a implementação a ser utilizada. Podemos, então, melhorar esse código. Na classe A, vou criar um método construtor que vai receber como parâmetro um objeto do tipo de interface B. Qt não precisa mais construir. Agora, dessa forma, na hora que eu instancio um objeto do tipo A, eu posso já passar como parâmetro qual classe vai ser executada. Método da classe X. Então, eu altero. Método na classe Y. Observe que agora o impacto de alteração foi somente em cima da camada de aplicação, onde o desenvolvedor vai optar qual método de classe vai utilizar, se é da classe X ou da classe Y. Ambas implementam a interface B. Então, eu tornei o meu código menos acoplado. Eu agora, no construtor, indico qual é a classe que eu vou utilizar. E aonde é que entra o Spring? O Spring, ele vai fazer a injeção de dependência, ele vai facilitar a instanciação dos objetos. Eu vou delegar para o container ou para a máquina virtual a gerência dos bins, a gerência dos objetos. A responsabilidade do desenvolvedor agora vai ser identificar quais os objetos vão ser gerenciados ou devem ser gerenciados pelo framework Spring, como também as suas dependências. Vamos então evoluir o nosso código. Para eu indicar qual classe vai ser gerenciada pelo Spring, basta eu anotar a classe com a anotação component.
Então aqui eu estou marcando a classe X para ser gerenciada pelo Spring, como também a classe A, que é utilizada pela aplicação. O próximo passo é marcar as dependências existentes, também a serem gerenciadas pelo Spring. No meu caso, a interface B é uma dependência na classe A. Vou então marcar uma outra anotação, a anotação out_wired. E na minha aplicação, vou delegar a criação dos objetos para o Spring. Vou criar uma variável application para pegar o contexto da aplicação. Application context. E o objeto A não vai ser criado através do new. Vou utilizar, terá aqui a variável, através de um get bin. Agora eu delego para o Spring a criação do objeto A. Se eu observar lá na classe A, a interface também vai estar gerenciada, uma vez que eu criei a dependência através do out_wired para a interface B. O Spring vai ser inteligente o suficiente para identificar que a classe X implementa a interface B. Logo, por sua vez, ele vai ser injetado na aplicação. Como é que ele identifica isso? Através do @spring_boot_application, todas as classes que estiverem no mesmo pacote desta definição, no nosso caso, tutorial Spring aplicação, e marcadas com o @component, que é o caso da nossa classe X, @component, vão ser bins gerenciados pelo framework. E o que acontece se marcarmos também a classe Y? @component. Qual será a classe que a interface B vai utilizar? A classe X ou a classe Y? Se executarmos, vamos verificar que há um erro. A nossa aplicação falha, porque eu tenho duas classes que estão sendo gerenciadas e implementam a interface B. Para que eu identifique qual é a classe que vai ser utilizada como interface B, vamos então introduzir uma outra anotação, @primary. Quando eu marco a classe como primária, vai ser dada prioridade a ela para implementar a interface ou a dependência. Vamos executar de novo a nossa aplicação. E você vai observar que o método que executou foi o da classe X. Se eu retirar o primary da X e colocar em Y, o método executado será um método da classe Y. Então, utilizar o Spring a princípio é identificar os objetos que vão ser gerenciados pelo framework e as suas dependências, provendo a inversão do controle. O controle fica a cargo do framework. Neste primeiro vídeo, identificamos ou conhecemos 4 anotações. Out_wired, para criar as dependências, serve para referenciar as dependências. Component, para identificar os bins ou os objetos a serem gerenciados. Primary, ou primário, para marcar a preferência da classe que vai ser utilizada. E o Spring Boot Application, para identificar qual pacote vai ser escaneado, vai ser percorrido pelo Spring na identificação dos componentes, que é o Component Scan. E com isso terminamos a nossa primeira experiência com o Spring. Se tiver gostado, dê lá o seu curtir e aproveite para se inscrever no canal.